Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de ciência. Essa é a aula de número 7 e aqui nós estaremos falando sobre a evolução dos seres vivos. Vamos ver como ao longo dos anos os seres podem mudar suas características para se adaptar a ambientes diferentes e nesse processo produzir novas espécies. Então vamos começar. Nos diferentes ecossistemas da Terra encontramos uma grande diversidade de seres vivos que podem apresentar muitas semelhanças entre si, mas também apresentar muitas diferenças. Eu trago aqui como exemplo as diversas espécies de aves que apresentam várias semelhanças entre si e também um exemplo das espécies de inseto, né? As semelhanças entre as mais de 800 mil espécies de insetos. Então a gente consegue observar espécies muito parecidas do ponto de vista da estrutura corporal, do ambiente em que vive, do tipo de alimentação, mas mesmo nessas espécies semelhantes, nós podemos observar algumas diferenças, né? Se eu considerar aí as aves, a gente consegue observar diferenças de bico, né, adaptadas à alimentação, a um tipo de alimentação diferente. A ideia é que, como eles são semelhantes, esses seres eles poderiam ter vindo de um ancestral comum. Mas se eles vieram de um ancestral comum, fica aqui algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. A primeira delas é como teriam surgido essas diferenças, né? Se eles vieram de um ancestral comum, como é que eles apresentaram essas diferenças? Qual será a origem da biodiversidade da Terra? Então, nós vimos na origem dos seres vivos, nas aulas anteriores, que é possível que a vida tenha vindo do mar, com seres bem simples, e como é que esses seres deram origem a todos os seres que nós conhecemos hoje, né? A biodiversidade que nós encontramos na Terra. Aqui eu trago uma imagem que sempre está relacionada à evolução dos seres humanos. Muitas pessoas, de forma errada, afirmam que os seres humanos tenham vindo do macaco, e a ideia não é essa. A ideia é que, em algum momento aí no processo de evolução, algum ancestral comum deu origem aí a algumas espécies de primatas, e nesse processo de evolução teria surgido os seres humanos também, certo? Para responder esses questionamentos, a gente precisa estudar essa área da ciência chamada evolução dos seres vivos. Então vamos lá. Na atualidade, quem estuda as diferenças abordadas são os pesquisadores que estudam a evolução das espécies, isto é, que se dedicam ao estudo das modificações que ocorrem nas espécies de seres vivos ao longo do tempo. Então é essa área aí de pesquisa para entender essas diferenças que vão surgindo nas diferentes espécies que nós conhecemos. Nem sempre se acreditou que as espécies evoluíssem. No passado, muitos naturalistas acreditavam que elas fossem imutáveis, o que é denominado fixismo. Hoje a gente não acredita mais no fixismo. A ideia é que as espécies consigam, através da evolução, mudanças em suas características. O filósofo grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C., por exemplo, era fixista. Ele acreditava que os organismos vivos teriam se originado na forma como se apresentavam diante dele e que nunca haveriam de mudar. Bom, a evolução das espécies ela é aceita por toda a comunidade científica atualmente. A gente não acredita no fixismo, pois existem fortes evidências que isso acontece. Então a ciência se baseia aí no estudo dos fósseis, a alegar que houve uma evolução entre os seres vivos. É possível, com os fósseis, perceber seres que não existem atualmente, certo? E seres que existem, mas que já mudaram algumas de suas características. Também é feito estudos com estruturas homólogas. Essas estruturas nós vamos detalhar na próxima aula. E também são feitos estudos genéticos que comprovam aí que são evidências de que a evolução acontece. Bom, as principais ideias evolucionistas de Lamarck. Lamarck foi um dos primeiros a elaborar ideias que sugerem que os seres vivos evoluem. O Lamarck, na verdade, ele é o Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monnet,
Está aí o período que ele viveu, né, 1744 a 1829, e ele elaborou algumas ideias que tiveram força no momento que ele elaborou. Ela tem essa importância histórica, porque é uma tentativa de explicar a evolução, mas hoje a gente não acredita mais nas ideias de Lamarck. Então, Lamarck defendia a ideia de que a superfície terrestre teria sofrido grandes modificações ao longo do tempo, de modo que os seres vivos teriam precisado se adaptar a elas. Até aí, tudo bem. Para Lamarck, a transformação dos seres vivos dependeria de dois fatores: o tempo e as condições ambientais. Hoje a gente percebe isso, né, que essas mudanças entre as espécies só acontecem ao longo do tempo e são muito influenciadas pelas condições ambientais. Só que Lamarck baseou suas ideias em duas leis que ele elaborou. Uma chamada Lei do Uso e Desuso e a outra a Lei da Herança dos Caracteres Adquiridos. Na Lei do Uso e Desuso, Lamarck afirmou que um ser que usa uma estrutura corporal ou um órgão com maior frequência, ele consegue desenvolver melhor esse órgão. Enquanto os órgãos ou as estruturas que não são usadas, que caem no desuso, começam a se atrofiar. Outra coisa é que Lamarck afirmou que novas características, devido à lei do uso e desuso, eram passadas para os descendentes. E aí ele elaborou a lei da herança dos caracteres adquiridos. São essas duas leis que nós não aceitamos mais, então a ideia de Lamarck foi superada. Muitos livros eles trazem um exemplo clássico aí, que é o exemplo da girafa, para poder estar explicando como é essas leis de Lamarck. Então, a ideia de Lamarck era o seguinte: existiam girafas e inicialmente elas tinham um pescoço de um tamanho até pequeno, mas elas comiam folhas de árvores que eram altas. E aí, com o passar do tempo, o ambiente mudou e essas árvores começaram a apresentar folhas cada vez mais altas. E aí, pela lei do uso e desuso, a girafa começou a alongar o seu pescoço, porque era uma característica que ela precisava para alcançar essas folhas. E aí, com o passar de algum tempo, as girafas começaram a apresentar pescoços bem maiores. E o interessante aqui é que Lamarck falou que essa característica desenvolvida em vida era passada para os descendentes, né? A lei da herança, dos caracteres adquiridos. Então, os filhos, né? Os herdeiros aí da girafa já nasciam com esse pescoço maior, certo? É uma tentativa de explicar como é que os seres evoluem, mas hoje a gente descarta essas ideias de Lamarck. Bom, e o que é que a gente acredita hoje? Então, a evolução dos seres vivos ela é muito baseada nas ideias de Darwin e o Wallace, né? Posteriormente a Lamarck, outras explicações para a origem das espécies foram propostas. Entre elas, destacam-se a teoria da evolução por meio da seleção natural. Guarda esse nome, seleção natural. Ela é a chave para a evolução que nós acreditamos hoje. E ela foi formulada independentemente por Charles Darwin, tá aí o período que ele viveu, e Alfred Russel Wallace, né? E os dois são britânicos. Embora tenham trabalhado separadamente, Darwin e Wallace chegaram a ideias semelhantes em relação à evolução das espécies. Bom, aqui uma imagem, né? O Darwin e aqui o Wallace. A gente tem gravar a feição deles. Eles aparecem em vários artigos científicos, em vários livros didáticos. Tá aí, o Darwin e o Wallace. O Darwin à esquerda e o Wallace à direita. Bom, essa evolução de Darwin, ela foi elaborada depois de algumas observações que ele fez de uma viagem que durou 5 anos a bordo de um navio britânico. Então, tá aqui a imagem que mostra a rota que ele seguiu por esse navio. Ele saiu aqui da Grã-Bretanha, foi em direção ao Brasil, chegou na Bahia, contornou a América do Sul e parou ali nas ilhas de Galápagos. Lá ele fez várias observações sobre vários seres vivos, né? Depois cruzou o Pacífico, chegou na Nova Zelândia, né? Contornou ali a Austrália, seguiu à frente, contornou a África, passando ali pelo Cabo da Boa Esperança, voltou ao Brasil e do Brasil foi direto para Grã-Bretanha novamente.
Então, foi uma viagem que levou 5 anos. Nessa viagem, ele conseguiu observar vários ambientes diferentes, várias espécies diferentes, registrou as suas observações e aí, quando voltou, ele conseguiu lançar as ideias dele e uma delas é justamente a teoria da evolução das espécies. Bom, nessa viagem no momento que ele passou por Galápagos, ele observou várias aves conhecidas como tentilhões, né, que são encontradas lá no arquipélago de Galápagos. Darwin supôs que também as espécies de tentilhões das ilhas de Galápagos teriam surgido de uma única espécie ancestral, né, que todas teriam surgido de uma única espécie ancestral, que ele chamou de ancestral comum. Então, ele conseguia observar que em várias ilhas, né, desse arquipélago de Galápagos, esses animais estavam presentes, mas eles tinham pequenas diferenças entre si. Então, aqui uma imagem que foi publicada no Jornal de Pesquisa de Darwin, em 1845, que mostra algumas dessas espécies de tentilhões. Então, dá para observar pela imagem que elas têm muitas semelhanças entre si, mas também tem muitas diferenças se você considerar aí a estrutura do bico dessas aves. Bom, segundo Darwin, essas diferenças, né, isso teria ocorrido com todos os seres vivos existentes na Terra, isto é, todas as espécies vividas teriam algum parentesco, ou seja, as diferentes espécies teriam surgido a partir de ancestrais que se modificaram ao longo do tempo. Então, ele, através das conclusões que ele teve com essas espécies que ele observou, ele expandiu isso para todas as outras espécies que habitam o nosso planeta, né? Elas teriam modificações ao longo do tempo. Aqui tem um diagrama que mostra como seria essa ideia de Darwin. No canto esquerdo tem um ancestral comum, e esse ancestral comum dá origem a novas espécies. Aqui é a espécie A, a espécie B e a espécie C. Mas perceba que a espécie A e a espécie B veio de um ancestral diferente da espécie C. Então, A e B seriam mais semelhantes entre si, mas também seriam semelhantes à espécie C, só que numa escala menor, certo? Bom, Darwin propôs uma ideia que explicaria por que as espécies se modificam ao longo do tempo, que é o conceito de seleção natural. Essa teoria é semelhante à teoria proposta por Wallace, e ela se baseia aí em 3 itens. O primeiro dele diz que os seres vivos apresentam alto potencial reprodutivo. Então, a reprodução observada nas espécies, ela influencia bastante a evolução. O segundo ponto, seres vivos competem por recursos, que são limitados. Então, os seres, eles precisam competir por alimentos, por exemplo. E nem sempre você tem alimentos para todos os seres. Então, eles são limitados, existe essa competição. E o terceiro tópico, os indivíduos de uma população são diferentes entre si. Apesar de seres vivos terem herdeiros muito parecidos com ele, é possível notar pequenas diferenças na geração seguinte. Essas pequenas diferenças elas podem ser vantajosas e permitir que esses seres vivam com maior facilidade comparado à geração anterior, certo? De uma geração para outra, a gente não consegue observar tantas diferenças, mas se você considerar várias gerações, né, depois de muito tempo, várias diferenças vão surgindo e isso pode se acumular a ponto de que as espécies sejam totalmente diferentes depois de várias e várias gerações. Os trabalhos de Darwin e Wallace foram apresentados conjuntamente à comunidade científica inglesa no ano de 1858. No ano seguinte, em 1859, Darwin publicou suas ideias evolucionistas no livro A Origem das Espécies, que despertou polêmicas, provocou debates e revolucionou a biologia. Bom, pessoal, essas foram as informações da nossa aula. Aqui nós vimos as principais ideias sobre a evolução das espécies. É interessante que vocês façam a leitura do livro para estar aprofundando as informações sobre o assunto que foi visto aqui. Eu deixo uma atividade para vocês, que é a atividade do livro da unidade 5, capítulo 2, as páginas 151 e 152. É interessante que vocês percebam que essa atividade nós não conseguimos debater todas as informações dessa atividade. Então, o complemento das informações dessa atividade vai vir na próxima
na próxima aula. E aí, após assistir essas duas aulas, realize todas as questões dessas páginas 151 e 152, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Tchau.